pessoal, tudo bem? Na aula de hoje ensino essa linda blusa para vocês. Ela tem um bolso canguru para poder esquentar a mão, guardar acessórios, celular, chaves. Aqui no acabamento dela, no punho inferior, eu coloquei latex. Vocês podem estar conferindo também a aula de como colocar latex lá no site. Eu vou estar deixando o link para vocês aqui embaixo na descrição. Vou estar deixando também o link do site para vocês conferirem todas as aulas. E não esqueçam também de se inscrever lá no site. Durante a transição do vídeo, vai estar aparecendo o link no nosso e-card, você pode estar conferindo. Ou se preferir, no término do vídeo também aparecerá uma borboleta, que se você clicar nela, ela já te leva direto lá para o site para vocês conferirem todas as aulas já disponíveis lá. Espero que gostem da aula. Vamos lá? Para a confecção da blusa, eu usei aproximadamente 12 novelos da Lancimetri. Ela tem 280 metros. Ela é da cor 9601. Usei a agulha número 4. O meu ponto, ele é bem apertado. Caso vocês queiram um ponto mais maciozinho, vocês podem estar usando uma agulha superior. Vamos precisar também de clips, de grampo, aliás, de fita métrica, tesoura e agulha de tapeceiro. O início do trabalho é muito simples. Nós vamos fazer uma correntinha, no caso, no tamanho do início proporcional que nós vamos escolher. O meu tamanho aqui que eu vou estar fazendo, ele tá na medida G. Então, ele tem 109 centímetros. Então, a gente pega aqui o início do trabalho da correntinha, coloca na medida. E para medir a correntinha, gente, a gente não estica a linha. A gente só acerta ela na fita e vai adequando ao tamanho que quer. Caso a correntinha de vocês ultrapassem a medida, vocês coloquem a agulha na medida que vocês querem, desmancha e já deixa adequada a medida. Então, para quem vai fazer no tamanho P, vocês vão fazer uma correntinha de 75 centímetros. Para o tamanho M, 93, para o tamanho G, 109 e para o GG, 129. Só não esqueçam que para medir, nós não podemos esticar o trabalho, porque nós vamos precisar depois dessa laceada na blusa natural que ela dá. Então, é só pôr e acertar. Bom, com a correntinha já no tamanho escolhido de vocês, agora nós vamos pegar o início do trabalho, vamos fechar ele aqui com um ponto baixo. Passar por trás aqui, vamos fechar com um ponto baixo. E nessa primeira carreira, nós vamos fazer ela toda em ponto alto. Então, aqui nós fechamos com ponto baixo, vamos subir duas correntinhas e vamos trabalhando um ponto alto sobre cada correntinha de base. Nós vamos estar trabalhando assim em ponto circular, que fica um trabalho muito legal, porque diminui as costuras, aparenta mais os pontos, tem emendas, dá um caimento bem legal. Então, nós vamos aqui trabalhando toda essa carreira aqui em ponto alto. Aí, eu volto com vocês na hora que eu chegar aqui, para começar as outras carreiras. Agora, com a primeira carreira pronta, a gente precisa de tomar o cuidado no fechamento, para não fechar o trabalho ao contrário. Então, nós primeiro acertamos o trabalho para ficar certinho, para não fechar torto e dar problema no meio ou no final. Então, com o trabalho acertado, nós vamos fechar aqui agora com ponto baixo na primeira correntinha. Vamos subir duas correntes. E agora nós vamos trabalhar o ponto barra. O ponto barra que eu vou estar fazendo aqui, eu vou pegar assim, no caso esse tá como um ponto alto, as duas correntinhas. O próximo eu vou pegar pela frente
E no seguinte, eu vou pegar ele sobre ele mesmo. Eu não vou pegar por trás. Eu fazendo dessa maneira, eu acho que o ponto, ele destaca mais. O ponto relevo, ele destaca mais. Então, toda a sequência vai ser assim. Agora, no próximo, eu pego ele pela frente. E no caso, a gente insere aqui a agulha por trás, né? No ponto. Aí, o outro próximo, pego dentro dele mesmo. Nós vamos trabalhando toda essa carreira nesta sequência de pontos. Então, fica um pela frente e um ponto sobre ponto. Sempre nessa sequência, nós vamos fazer por toda essa volta. Eu vou fazendo aqui essa carreira e volto na sequência com vocês. Eu cheguei aqui no final da minha segunda carreira. Agora eu vou fazer um ponto baixo na primeira correntinha onde nós começamos. Vou subir 2 correntes e vou trabalhar esse mesmo ponto pela terceira carreira. Então, aqui onde é ponto relevo, pego pela frente, eu faço o mesmo tipo de ponto. Onde é ponto sobre ponto também, eu faço ponto sobre ponto. Onde é relevo, vamos fazer igual, relevo sobre relevo. E assim nós vamos fazendo até o fim da carreira. Eu vou trabalhar com este ponto por aproximadamente 6 centímetros. Cada carreira minha tem quase 2 centímetros. Então, aqui eu vou fazer mais umas 4 ou 5 carreirinhas para fazer a minha parte de baixo da blusa. Vocês podem também estar adequando o tamanho que vocês optarem. Ou menorzinho, ou um punho maior, se vocês gostarem. Eu vou fazendo aqui o meu trabalho e volto com essa parte pronta para começarmos com ponto já da parte da frente e traseira da blusa. Já terminei a minha parte inicial da blusa, com 6 centímetros, trabalhei nela 6 carreiras. Agora, nós vamos começar aqui o ponto fantasia. Então, para o ponto fantasia, nós vamos subir agora 2 correntinhas. Vamos pular 2 pontos de base e no próximo vamos trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Vamos espaçar com uma correntinha, fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos pular mais 2 pontos de base e no próximo nós vamos fazer 2 pontos altos, aliás, um ponto alto sobre ponto alto e no próximo um ponto alto sobre ponto alto. Novamente, nós vamos pular 2 pontos de base. E no próximo ponto, nós vamos fazer mais um leque, como o primeiro, que é 2 pontos altos dentro do primeiro ponto de base, separado por uma correntinha, mais 2 pontos altos. Então, toda a sequência dessa carreira, nós vamos estar trabalhando dessa maneira. Com um leque separado por uma correntinha, vamos pular 2 pontos de base, fazer 2 pontos altos, o leque. Aí, na sequência, nós vamos aqui, ó, pulamos 2 pontos de base, vamos fazer um ponto alto,
sobre ponto alto de base, outro ponto alto. Pulamos aqui novamente 2 pontos de base, trabalhamos o leque. Com 2 pontos altos, espaçado por uma correntinha, mais 2 pontos altos. Então, essa é toda a nossa sequência da primeira carreira. Pulamos mais 2 pontos. No próximo, vamos fazer aqui um ponto alto. Outro ponto alto no próximo. Vamos pular 2 e vamos trabalhar o leque. Eu vou fazer essa sequência até o final do trabalho e volto com vocês para mostrar a segunda carreira do ponto fantasia para dar sequência no trabalho. Agora, na segunda carreira, para continuar nosso ponto fantasia, eu vou subir aqui sempre no primeiro ponto 2 correntinhas. No segundo ponto alto do nosso leque, eu vou estar pegando ele pela frente para trabalhar um ponto alto em relevo. Aí, dentro do leque, eu vou fazer um ponto alto normal, passado por uma correntinha, mais um ponto alto. Aí, no próximo, eu pego para fazer um ponto alto em relevo. Na sequência, esses 2 pontos altos, eu também vou estar trabalhando ele em relevo pela frente. Então, toda a nossa sequência agora, durante esse trabalho, vai ser toda assim. Então, agora, para vocês pegarem, eu vou fazer novamente aqui. No segundo ponto alto, nós pegamos pela frente. Trabalhamos um ponto alto normal dentro do espaçamento. Separamos por uma correntinha, outro ponto alto. Vamos pegar aqui o próximo pela frente. E na sequência, os 2 pontos altos aqui separados, o ponto relevo também. Então, esse é o ponto fantasia que nós vamos trabalhar pelo nosso trabalho inteirinho. Agora, já estou com a minha parte do corpo pronta. Como vocês podem ver, a minha parte, como eu tô fazendo no tamanho G, ela deu 43 centímetros. Para outras medidas, eu vou passar aqui para vocês. Nós fizemos aqui o início. Fizemos os 6 centímetros da parte de baixo. Agora, a parte total da parte da frente, nós vamos medir do comecinho dela, onde nós fizemos o início, até onde agora nós vamos separar aqui para fazer a cava, que compreende todo esse espaço. Então, para o tamanho G, vocês vão fazer 30 centímetros, para o M, 38 centímetros, para o G, 43 e para o GG, 54 centímetros essa parte. Agora, nós vamos separar a abertura onde nós vamos começar a subir a cava da seguinte maneira. Nós vamos pegar o motivo lateral, isso para qualquer tamanho. Nós vamos separar um motivinho de arco, que é equivalente a 1,5 centímetro de cada lado. E vamos estar marcando. Pode ser marcado com clipes, com fio, com o que vocês tiverem disponível, apenas como referência. Aqui é onde nós terminamos a carreira, e nós vamos continuar a sequência aqui depois, trabalhando a parte da frente. E aqui nós vamos marcar o outro lado, que corresponde às laterais. Vou pôr outro clipes aqui e já volto explicando as medidas da cava. Ó, agora que nós fizemos as medidas laterais para começar as cavas, nós vamos trabalhar o mesmo ponto, no caso do início desse clipes até o outro,
Nós vamos trabalhar individual agora. Agora eu vou trabalhar toda a parte da frente, subindo a cava. Primeiro. Aí, para quem estiver fazendo tamanho P, a cava, nós vamos subir aqui agora mais 17 centímetros. Para o tamanho M, 19. Para o tamanho G, 21. E para o GG, 23. Então, agora aqui eu vou dar continuidade ao trabalho no mesmo ponto, seguindo a minha medida, como eu tô fazendo no tamanho G. Agora eu vou subir mais 21 centímetros, essa carreira aqui da frente. E volto com vocês mostrando a parte de trás também, como ela vai ser trabalhada. Pessoal, voltei um pouquinho antes de terminar meu trabalho para dar uma informação importante para quem nunca trabalhou com esse ponto relevo, para quem não conhece. Como nós estamos trabalhando aqui todo em ponto circular, até agora nós não tivemos que mudar, alterar o ponto, a gente está sempre pegando pela frente. Como nós fizemos a divisão aqui agora e nós temos que trabalhar ida e volta, o nosso lado do avesso, para o ponto dar certo, nós vamos ter que estar pegando ele diferente. Então, agora que eu virei o meu trabalho, já subi 2 correntinhas para continuar. E no caso, o nosso trabalho, nós estávamos pegando ele assim do lado direito. Então, agora nós vamos pegar ele por trás para poder formar todo o desenho do ponto que nós começamos. Então, onde estava pela frente, nós vamos pegar por trás. Aqui no leque também, ó, no segundo nós vamos pegar por trás, ao invés da frente, para ele continuar dando a mesma sequência de relevo no ponto que nós estamos fazendo. Uma correntinha, um ponto alto. Aí, aqui onde nós estávamos pegando pela frente, nós vamos pegar por trás. Continuamos a sequência do ponto, só que agora no lado do avesso, nós pegamos ele por trás. Onde é pela frente, a gente pega por trás. E o ponto alto normal, onde nós estávamos fazendo. Essa é a única diferença agora na separação do trabalho para o ponto e saindo da mesma maneira. Terminei aqui o aumento das cavas, conforme a orientação do vídeo anterior. Aqui eu cortei o fio, agora eu arremato o fio. E vou dar sequência fazendo o aumento pela frente da mesma maneira. No caso, aqui como eu fiz na medida do tamanho G, eu sei que deu 20 carreiras. Agora eu vou emendar o fio nessa mesma marcação aqui onde eu fiz. E vou subir as 20 carreiras, trabalhando o mesmo ponto. Aí depois eu volto com vocês para estar ensinando o restante da blusa, que seria a gola, as mangas, o bolso. Volto com vocês na sequência. A parte da frente eu fiz com 16 carreiras, a de trás está com 20 carreiras. Eu fiz 4 carreirinhas menor. Vocês já vão entender o porquê. Porque agora eu vou ensinar vocês a separar a medida da gola para subir um pedacinho ainda da manga para depois trabalharmos a gola. Então, aqui no tamanho G, nós vamos medir a parte da frente total. 40 centímetros, nós vamos dividir ela no meio. Nós vamos achar o meio, que vai dar 20 centímetros. Então, a partir deste meio, nós vamos separar 12 centímetros para um lado. E vamos marcar 12. E 12 para o outro lado. E vamos marcar também. Então, nós vamos ter aqui 8 centímetros para cada lateral. 8 aqui e 8 aqui. No caso, as outras medidas vai ficar
vai ser feita a divisão na metade do ponto, conforme ensinado aqui, mas as medidas vão ser, a P vai ficar 20 centímetros, no caso de gola, que como é circular, depois no total dá 40, a M vai ficar 22, a G, nós estamos fazendo 24, e a GG 26 centímetros. Então, nós marcamos já a lateral, a linha ainda continua aqui. Nós vamos dar sequência agora, entre o término e a marcação. Nós vamos continuar trabalhando esse ponto por 4 carreiras, para fazer a junção aqui em cima do ombro. Eu vou fazendo aqui a junção deste ombro e volto para mostrar para vocês em seguida como que vai ficar a nossa golinha antes de fazer a parte alta dela. Bom, pessoal, já terminei essa minha lateral aqui do ladinho, ó. Como vocês podem ver, subi já as 4 carreirinhas. Aqui ficou o nosso decotinho para poder estar fazendo a gola. E para quem é iniciante, que fica meio com receio, como que eu vou emendar a linha para continuar? Eu vou ensinar aqui para vocês como que faz. Para continuar aqui desse lado onde nós arrematamos, nós vamos fazer um nozinho inicial. Um nozinho inicial de correntinha. Vamos deixar dentro da agulha. Vamos inserir o pontinho onde nós vamos continuar trabalhando ponta, sequência. Vamos fazer um ponto baixíssimo. E aqui nós subimos 2 correntinhas e começamos a trabalhar a sequência do ponto fantasia normal. Este fio depois nós vamos esconder por trás para arrematar ele. Então, aqui eu vou continuar a sequência do ponto. Vou subir aqui mais 4 carreirinhas, conforme do outro lado também. E volto na sequência para o fechamento, para mostrar para vocês como que eu vou fazer o fechamento aqui em cima. Bom, pessoal, terminei esse lado aqui, ó. Só que eu não arrematei esse lado, deixei um nozinho aqui para continuarmos. Vou tirar aqui as marcações. Agora, eu vou virar a blusa do avesso. Pra gente poder fazer a emenda. Só lembrando que as pontas tem que ficarem bem certinhas. Eu vou deixar ela bem certinha aqui, eu já volto na sequência. Pronto, já deixei certinho. Agora eu vou virar ela de ponta cabeça para vocês verem melhor. No caso aqui tá a nossa parte que nós fizemos da golinha, já do avesso, e a parte das costas. Então, nós sempre vamos acertar bem as junções. Aqui, nós vamos fazer... Quem prefere trabalhar com agulha de tapeçaria também pode estar fazendo, mas eu prefiro fazer com a agulha de crochê. Então, aqui nós vamos pegar, sempre em ponto baixíssimo. Vamos deixar bem juntinho os pontos, bem certinho, para não errar a sequência. E aqui nós vamos trabalhar sempre pegando na argolinha e fazendo ponto baixíssimo. E assim nós vamos fechando toda a lateral da blusa até o final. Ponto baixíssimo. Aí, na próxima correntinha, nós pegamos deste lado, do outro, e vamos fazendo o fechamento. Pegamos pela correntinha, na outra, ponto baixíssimo. Vamos fazendo assim até o final, nesta, e depois também nesta outra lateral. Bom, já terminei as emendas laterais, e ainda agora pelo lado avesso, nós vamos continuar, eu vou fazer aqui a gola,
Eu vou fazer ela com aproximadamente uns 10 centímetros para depois poder virar ela. Mas eu vou fazer do lado avesso para quando virar, ela fica do lado direito. Então, aqui eu vou continuar na sequência. Vou subir 2 correntinhas. Aí, no próximo ponto, vou fazer meio ponto alto. Eu vou fazer ela toda em meio ponto alto. Então, vou continuar aqui o ponto circular na gola, trabalhando ponto sobre ponto, todo em meio ponto alto. Vou continuando o meu trabalho aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Volto com vocês depois de pronto. Bom, pessoal, minha golinha aqui já tá pronta. Eu fiz ela com 10 centímetros. No caso, para quem quer usar viradinha também fica bem legal. Para quem quer fazer um coletinho ou uma blusa regata, esse já é o princípio da blusa. Se deseja fazer uma regata ou um coletinho, vocês já podem parar aqui. Mas como a nossa blusa, ela ainda vai a manga e vai o bolso, vamos continuar a aula. Vamos agora para as mangas. Para as mangas, agora nós vamos começar, vamos trabalhar o mesmo ponto em ponto circular. Só que nós vamos começar agora a fazer o ponto juntamente com uma diminuição, só para seguir o braço um pouquinho menor. Então, aqui nós fizemos um lacinho. Agora, nós vamos pegar pela parte direita mesmo do trabalho, para vocês verem melhor mais perto. E aqui nós vamos inserir o ponto pelo ponto de fora. Vamos subir 2 correntes e vamos trabalhar um ponto alto. Agora, nós vamos pular um espaço de base. Na sequência, nós vamos trabalhar os 2 pontos altos, a correntinha, mais 2 pontos altos, que é o leque já do nosso ponto antigo do trabalho inteiro. Vou fazer mais um do leque. Aí, terminando o leque, nós vamos dar um espaço, vamos pular um espaço. Aqui, automaticamente, a gente já tá fazendo a diminuição. E vamos trabalhar mais 2 pontos altos. Que, na verdade, esses 2 pontos altos, só que a gente vai estar fazendo relevo nas próximas carreiras. Aqui, na sequência, nós não pulamos nenhum ponto. Nós vamos fazer o leque. Seriam 2 pontos altos, uma correntinha. 2 pontos altos. Agora sim, nós vamos pular um espaço e vamos fazer 2 pontos altos. Nós vamos trabalhando assim por toda a volta em ponto circular. Nós vamos crescer a manga neste ponto, aliás, o mesmo ponto do trabalho, que aqui vai ser o ponto alto sobreposto e o trabalho com ponto antigo. A minha manga, eu tenho uma manga aqui já pronta, para vocês darem uma olhadinha em como tá ficando. Aqui, ó, onde eu comecei a emenda dela, ela fica hiper bem acabadinha, porque como nós terminamos aqui com 2 pontos em alto em relevo, dá a impressão que ela tá saindo por baixo do ponto onde começa o trabalho. Aqui essa manga já tá pronta. Já tá feito o punho dela também. Agora, eu vou passar a medida pra vocês até aqui o punho. Eu vou te passar a medida da manga, porque aí chegando no punho, eu vou estar ensinando as diminuições do punho. Então, pra manga, no tamanho P
vocês vão fazer ela 36 centímetros, que é no caso agora da onde a gente tá começando até aqui. Pro tamanho M, 38 centímetros. Pro tamanho G, 40 centímetros. Pro GG, 42 centímetros. Então, nós vamos trabalhando essas medidas aqui na manga. Chegando aqui, eu volto com vocês para tá fazendo o punho e passando as medidas do punho também. A dica que eu deixo da cava para vocês é a seguinte: essa parte que nós vamos dar sequência agora, ela vai determinar a largura que vai ficar no braço. Então, se você tem um braço mais fininho e quer adequar esta manga aqui para ficar mais ajustadinho no seu braço, eu recomendo que ao invés de fazer como nós fizemos pulando só um espaço na frente, você pode pular um espaço anterior nas correntes de base e um posterior. Dessa forma o braço vai ficando mais fininho. Para quem já tem um braço mais cheinho e quer que ela fique mais larguinha um pouco, eu recomendo que não pule nenhum espaço. No caso, trabalhe o ponto normalmente entre as correntes, sem pular nenhum espaço, e assim nós vamos fazendo a manga de acordo com a largura do braço. Bom, pessoal, terminei já aqui a minha manga. Agora nós vamos começar a fazer o punho. Deu 42 centímetros de manga. E agora nós vamos fazer o punho da manga. Então, agora nesta carreira aqui, como nós vamos começar o punho, automaticamente nós já vamos começar a fazer a diminuição dos pontos nessa carreira. Então, aqui onde nós temos os dois pontos altos relevos, nós vamos manter. Então, para início, nós vamos subir 2 correntinhas e vamos fazer um ponto alto relevo na sequência. Sem aumentar nenhuma correntinha, nós vamos pular esses 2 primeiros do leque e vamos fazer aqui no meio do leque 2 pontos altos. Automaticamente aqui nós já vamos estar diminuindo esses 2 pontos do leque anterior e os 2 posteriores em toda a carreira. Então, na sequência, nós vamos aqui, ó, nos 2 pontos relevo e vamos continuar trabalhando ele em relevo pela frente. Aí, novamente, nós vamos no ponto do leque, vamos pular os 2 primeiro ponto e vamos trabalhar no meio do leque 2 pontos altos. E assim nós vamos já diminuindo esses pontos em toda a carreira. Essa é a sequência da primeira carreira do punho. Os 2 relevos pela frente. E os 2 pontos altos dentro do espaço do leque. Os 2 relevos pela frente. E os 2 pontos altos dentro do leque. Eu vou fazendo essa carreira aqui, volto com vocês na sequência para ensinar a continuidade do punho e a diminuição seguinte. Na segunda carreira agora do nosso punho, eu vou subir 2 correntes. O próximo ponto é o ponto relevo pego pela frente. Agora, onde nós temos esses 2 pontos altos que foram feitos dentro do leque, nós vamos pegar ele por trás. E vamos fazer o ponto relevo por trás.
Aí, no próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto relevo pela frente. Vou pegar novamente o outro. Nós vamos ficar com 3 pontinhos na agulha. Este daqui eu vou diminuir em um ponto só. E vou dar sequência no ponto do punho agora em toda a volta. Então, onde temos os 2 pontos que foram feitos dentro do leque, nós vamos pegar ele em relevo por trás. Para ele poder dar o efeito do punho. Então, nós vamos fazer 2 por trás. E os 2 relevos pela frente. Nessa carreira, nós vamos fazer só essa diminuição, no caso que eu fiz aqui no início. Na próxima, eu vou fazer mais uma diminuição igual essa. E caso vocês queiram que o punho fique menor, vocês podem ir diminuindo até chegar à largura que vocês desejam. Mas aqui no meu caso, só foi a primeira diminuição pulando os pontos no início. Essa diminuição e eu vou fazer mais uma na próxima carreira. Aí, vocês seguem trabalhando ponto, sempre na sequência de ponto relevo, em 2 relevos pela frente e 2 relevos pegos por trás. E trabalha assim toda a volta do punho. Eu vou fazendo aqui o meu punho e volto com vocês com ele pronto. Bom, pessoal, já terminei aqui o punho, olha, eu fiz 12 centímetros de punho, para ficar num tamanho legal. Vocês podem observar que não dá para ver onde foi diminuído os pontos. Ele ficou bem elástico, com esse ponto de 2 relevos e 2 por trás. Bem bonito também. Se a gente virar do avesso também, ele fica o mesmo estilo de ponto. Legal também que ele sai, olha, direto do desenho. Ele já sai embutido nos pontos, não dá diferença. E agora nós vamos fazer o bolso. A modelagem do bolso é exatamente essa que está aqui. Então, nós vamos começar fazendo uma correntinha com 36 centímetros, isso para o tamanho G. No final do vídeo, eu deixo para vocês também a modelagem dos outros tamanhos com as medidas para vocês fazerem de acordo. A confecção vai ser feita da mesma maneira. Aí, vocês só peguem as medidas e adequem ao tamanho que vocês forem fazer. Aí, nós vamos começar a correntinha aqui com 36 centímetros. E vamos subir fazendo um aumento inicial e terminal de um ponto em todas as carreiras por 6 centímetros. Então, eu já estou aqui com a minha correntinha de 36 centímetros. Para as iniciantes que não têm muita experiência em aumento, eu vou mostrar aqui para vocês como que é feito. Então, agora nós vamos subir mais 2 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. E vamos inserir um ponto alto, no caso, aqui no terceiro ponto de base. E vamos trabalhar normalmente em ponto alto até o término da base de correntinha. Eu vou aqui trabalhando meus pontos altos. E chegando bem no finzinho, eu volto para estar mostrando o aumento, como que é feito nas iniciais e nos finais da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, agora eu vou aumentar um ponto, conforme já explicado. No caso, eu insiro um ponto alto no mesmo ponto de correntinha de base. É assim que é feito o aumento em toda inicial e término de carreira. Então, agora eu continuo aqui, eu subo 2 correntinhas, viro o meu trabalho
E no mesmo ponto, eu vou inserir um outro ponto alto. E vou trabalhar todo o restante da carreira em ponto alto, normal. E vou fazer novamente outro aumento só no último ponto da carreira. O trabalho vai sendo feito assim até nós conseguirmos atingir aqui os 6 centímetros. Sempre aumentando um ponto em toda a carreira no começo e no final. Bom, terminei aqui os meus 6 centímetros, olha, de cada lado ele ficou abertinho, ele cresceu as pontinhas. Agora, nós vamos fazer as diminuições, nós vamos subir os 20 centímetros, fazendo diminuições dos dois lados, sempre no início. Ao invés de aumentar, nós vamos diminuir. Então, nós vamos subir aqui 2 correntinhas. A diminuição é feita da seguinte maneira. Nós vamos inserir o ponto no próximo ponto de base, um ponto alto, e vamos fazer só meio ponto alto. Aí, vamos fazer mais um ponto no próximo. E vamos ficar com 3 pontinhos na agulha. E com uma laçada, nós vamos arrematar. Então, aqui nós fizemos uma diminuição. Aí, na sequência, a gente trabalha todos os pontos de base normalmente. E quando chegar no final, nós faremos também a diminuição dessa mesma maneira. Como nós fizemos aqui no início. Sempre no início e no final. Se por um acaso, no andamento da diminuição, essa medida aqui, ela atingir aqui no meio ou antes dos 26 centímetros, a gente vai seguir o restante dos 20 centímetros sem aumento e nem diminuição. Eu vou trabalhando aqui os meus pontos e volto para mostrar para vocês como vai ficando a sequência deles. Já terminei aqui o meu bolso, como vocês podem ver, olha, onde nós começamos. Aqui começamos na 6ª carreira a diminuição e fomos fazendo. Agora, para costurar o meu bolso na blusa, como eu fiz ela circular, ela já tá com elástico, e não ter problema de estar costurando o outro lado junto, eu coloquei um papelão no meio, e do tamanho da blusa, para não ter esse problema. Então, agora eu vou centralizar aqui o meu bolso para cima do punho de baixo. E com a agulha de tapeceiro, eu vou estar fazendo a costura nas laterais. Na verdade, eu só vou estar costurando esta parte aqui até a 6ª carreira, onde foi feito o aumento. Toda essa aqui de baixo, nessa outra lateral do aumento, e aqui em cima. Porque aqui nas laterais vai ficar o espaço onde a gente vai estar colocando a mão por dentro. Então, aqui eu já coloquei o meu nozinho e vou começar a costura aqui, passando ela por reto. Eu vou fazendo aqui a costura e volto com ela pronta para vocês verem. Para quem for fazer o tamanho P, a correntinha inicial do bolso começa com 32 centímetros, aí sobe os aumentos trabalhando 4 centímetros, e aí nós vamos subir 16 centímetros e fechando sempre com 22 centímetros aqui em cima. Lembrando que se essa medida atingir na metade do trabalho, antes do término dos 16 centímetros, nós vamos subir ela sem aumento nem diminuição. Pro tamanho M, é da mesma forma, só muda as medidas. Começa com 34 centímetros, faz os aumentos subindo mais 4 centímetros, por 18 centímetros, até fechar os 24. E pro tamanho GG,
Começa com 38, sobe 8 centímetros em aumento. Aí, vamos subir aqui em diminuição os 22 até dar os 28 centímetros. Esta já é a blusa toda terminada, já com a gola, com as mangas. O punho aqui da mão, olha, ele não tem latex, pode estar dobrando para ser usada dobrada também. O nosso bolso. Enfim, a blusa completinha. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e sua avaliação. Fiquem com Deus, até a próxima aula.